Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez nos encontramos aqui porque o Senhor nos permitiu. A própria palavra de Deus relata que o dia de amanhã não nos pertence, né? Então, o momento aí preparado pelo Senhor do vídeo passado até este. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Para quem é novo aí no nosso canal, né? Um canal de todos nós, para evangelismo, para resgate de vidas, resgate de almas para a glória do nosso Deus. Meu nome é Paulo, sou servo de Deus, membro do Ministério Igreja Apostólica Cristo Voltará. Estamos desenvolvendo, né, este trabalho em busca de seguidores para Cristo e não para a gente. Então fique à vontade, abra o seu coração, pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra especial, uma palavra maravilhosa para o seu coração e que vai falar contigo, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela vai e não volta para si vazia, ela cumpre o efeito para aquilo que Deus a enviou. Então, você servo de Deus, você serva de Deus, você que ainda não conhece, né, os caminhos de Jesus Cristo, você familiar, você amigo, né, você que está aí neste momento, né, procurando algo da parte de Deus e se deparou conosco, esse canal simples, humilde, né, mas que tem aí palavras de vida, palavras de salvação. Seja bem-vindo, né, fique à vontade, abra não somente o seu coração, mas abra também a sua Bíblia, né? Vamos testificar aí na palavra de Deus, né, aquilo que o Senhor tem aí para nos direcionar, para nos guiar, para nos levar pelos seus retos caminhos. Então a palavra para nós de hoje, né, para a nossa meditação, se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu nosso irmão Mateus, no capítulo 6, do verso 25 em diante. Mateus 6, 25 em diante, a palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, Jesus Cristo falando, Jesus Cristo instruindo, Jesus Cristo ensinando. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, todas essas coisas o mundo procura. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, guarda bem esta palavra, mas buscai primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Maravilha de Deus. A palavra de Deus é uma maravilha, né? A palavra de Deus é uma bênção. Se nós que nos denominamos, né, servos de Deus, discípulos de Cristo, e não cremos, não confiamos, não acreditamos, não nos alicerçamos na palavra de Deus, pode abandonar o cristianismo, pode abandonar o evangelho, pode abandonar a Bíblia, porque não tem sentido. Nós, servos de Deus, temos que confiar inteiramente na palavra,
de Deus. Porque ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos visto o mundo se expandindo, a tecnologia evoluindo, né? Tudo aí mudando, mas uma coisa não muda. A palavra de Deus, ela não muda. O homem pode mudar, a mulher pode mudar, o mundo pode mudar, mas a palavra de Deus não vai mudar. Aquilo que foi dito está dito. E nós iremos ser julgados por aquilo que está dito na palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Redentor, instruindo os seus discípulos, o seu povo, homens e mulheres que estavam ali, por onde ele estava, indo atrás dele para escutar as suas palavras, começou a ensinar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A palavra de Jesus Cristo, o ensinamento, ele tira de nós toda a preocupação com as coisas terrenas. Este é o significado desta palavra. Ele tira de nós toda a preocupação com as coisas da terra, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, quanto que é a vez de vestir, com as vossas contas, com a vossa saúde. Sabe, muitas pessoas se encontram enfermas, né? Ele tira toda a nossa preocupação e nos exorta a buscar o reino dele e a sua justiça, porque as demais coisas estão nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele e ele nos acrescenta conforme a nossa busca, conforme a nossa fé, conforme a nossa inteireza de coração em fazer a obra de Deus. Não é para a gente ficar preocupado quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, quanto que é a vez de vestir. A palavra de Deus fala. Não é a vida mais do que o mantimento, Jesus falando, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Olha, a palavra de Deus, Jesus Cristo falando, olha aí o exemplo das aves. Olha aí o exemplo. Elas não semeiam sementes. Elas não colhem. E elas não ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Mesmo elas não semeando, mesmo elas não ceifando, mesmo elas não ajuntando em celeiro, não lhes falta nada. Deus, o grande, o Criador dos céus e da terra, as alimenta. Aí a palavra de Deus fala, não tendes vós muito mais valor do que elas? Se nós excedemos as aves em valor, Deus também não fará o mesmo para conosco? Homens e mulheres de pequena fé. Sabe que nós temos visto para todos os lados pessoas que se denominam servos e servas de Deus, não colocando em prática esta palavra. Jesus Cristo tirou de nós toda a preocupação com coisas secundárias, com coisas terrenas, com coisas materiais, para que nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Porque se as aves não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o nosso Deus as alimenta, não lhes deixa faltar nada, não fará muito mais a nós que temos um valor superior às aves, que fomos criados para possuirmos o reino dos céus. Então nós vemos por aí muitas das pessoas batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, se desesperando, ai, a conta chegou, ai, dia 10 vai vencer, ainda é dia 5, dia 10 vai vencer a conta, ai, eu isso, ai, aquilo outro. Irmão, varão, vai buscar o reino de Deus, vai buscar a justiça, vai orar, vai meditar na palavra, vai jejuar, para de preocupação. Se nos denominamos servo de Deus, como disse e torna a dizer, não confiamos, não acreditamos na palavra de Deus, pode abandonar o cristianismo. Se nós não estamos em pecado, se nós abandonamos o mundo, o pecado, para viver em Cristo, por que ele vai nos deixar faltar alguma coisa? Por que ele não vai nos desamparar? Ah, minha conta vence no dia 10. No dia 2, 3 já está desesperado, já está procurando agiota, já está procurando familiar, já está procurando pessoas que nem da igreja são, está procurando o mundo, está procurando Ecrom, como aquele rei Acasias, de 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 em diante.
Ele era rei em Israel, tinha Deus sobre Israel. Ele caiu sobre as grades num quarto alto e adoeceu, se acamou. E mandou mensageiros à terra dos filisteus, a Ecrom, a consultar Baal-zebub, a consultar uma imagem. Sendo que Deus, em Êxodo 20, reprovou toda e qualquer adoração e consulta a imagens. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Um rei de Israel que tinha ensinamentos das leis de Moisés fez uma atrocidade dessa. E o que Deus fez? Enquanto o rei enviou mensageiros, Deus colocou o profeta Elias à frente deles e falou assim: a mensagem que Deus tinha dado para o profeta Elias passar para ele, que se não havia Deus em Israel, para que ele mandasse mensageiros a Ecrom consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom. E por esse feito dele, Deus o sentenciou à morte, dizendo que da cama que ele subiu ele não iria descer, porque ele foi buscar auxílio e ajuda no lugar errado. Ele foi buscar auxílio e ajuda onde não era para ele enviar. Hoje nós temos todos esses exemplos, nós temos a palavra de Deus e nós vemos o povo que se diz ser de Deus, as igrejas, as pessoas preocupadas, solistas, desesperadas com tantas coisas que não são buscar a salvação da alma. Quantas pessoas têm buscado auxílio no mundo? Auxílio em Ecrom. E não tem passado a demanda para a igreja, porque a palavra de Deus fala para que nós passemos as necessidades aos santos. Se você leva a tua demanda, a sua dificuldade, a sua necessidade até os irmãos, se você congrega num lugar que realmente é de Deus, você pode ter certeza que vai ter pessoas para te ajudar. E se não tiver pessoas com condições de te ajudar, pode ter certeza que os irmãos vão se reunir para orar em teu favor. Só que nós não temos visto mais isso hoje. Em todos os lugares não temos visto, cada vez menos nós vemos esta fé. Cada vez menos nós vemos essa esperança. Mas nós vemos sim o povo de Deus do mesmo jeito que o povo do mundo. Buscando as coisas terrenas, se debatendo, dando murro em ponta de faca, batendo cabeça para tudo quanto é lado, desesperado, sabe? Preocupado com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de tudo. Mas não estão preocupados em buscar a presença de Deus como se deve. Não tem confiado inteiramente na palavra de Deus, onde Jesus Cristo tirou de nós esta preocupação. A palavra está bem relatada. Ele tira de nós esta preocupação para que nós busquemos o reino dele e as outras coisas ele acrescenta, sabe? Para que nós estejamos a cada dia sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, sabe? Para que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo e alcançarmos o reino de Deus naquele grande dia. E a palavra continua falando: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados, né, acrescentar um côvado à sua estatura? Fala assim, vocês estão preocupados com tantas coisas, vocês não têm capacidade, não têm condições de acrescentar um côvado à vossa altura, 1 centímetro, 1 milímetro, quem faz isso sou eu. E se eu faço todas essas coisas, por que eu não posso fazer as coisas menores? Né? Surpreender o povo, né? Primeiro a gente acredita, confia, busca, aí a gente vê. Primeiro, o mundo tem um ditado: eu só acredito vendo, como Tomé fez também no passado, né? Mas nós somos diferentes. Nós primeiro confiamos, acreditamos e depois nós vemos os milagres, as maravilhas de Deus. A palavra vem falando mais: e quanto ao vestuário, as vestes, né? Que hoje está assim, né? Está até bonitinha essa camisa aqui, né? Mas daqui a um tempo a traça pode furar, o tempo pode deteriorar, né? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Quem que faz eles crescer? De onde vem esta força? Senão de Deus. Né? Quem que faz a semente brotar, germinar, crescer e ficar um lírio bonito, como são os lírios do campo? A palavra de Deus fala: eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem mesmo Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua riqueza, em toda a sua glória, se vestiu como com um lírio do campo. Aí a palavra de Deus fala que hoje, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Deus não fará muito mais por nós, homens de pequena fé? Então a gente tem que esperar mais e a gente tem que confiar mais em Deus.
A gente tem que parar de se preocupar com coisas secundárias e buscar o principal, que é a salvação da nossa alma. A surpresa de Deus sempre vai vir. Muitas das vezes a gente espera Deus por aqui, Deus vem por aqui. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre faz um algo novo. Deus sempre glorifica o nome dele. E é só ação de graças que vai subindo. Mas a fé, irmão, é um algo que não se explica. A fé é um algo que Deus dá ao teu povo para que nós possamos crer nele, para que nada seja nosso, para que a glória não seja nossa. Entende? Então a gente tem que ter isso em nós. O cristianismo não mudou, irmão. O verdadeiro não. A palavra de Deus não mudou. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos e vemos aí a todo momento o legislativo, o judiciário, né, o executivo, os poderes, né, mudando leis e fazendo coisas diferentes, abrindo, escancarando a porta para o pecado, né, autorizando casamento gay, querendo autorizar aborto, querendo autorizar droga, sabe, querendo autorizar tantas coisas que Deus desautoriza, mas estão fazendo por conta, sem consultar a Deus, e vão pagar um alto preço por isso, porque a palavra de Deus não mudou. Tem um certo versículo da palavra de Deus que fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E esta nação aqui está longe de Deus ser o Senhor supremo sobre ela. Porque ainda há um resto, ainda há um pouco de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Mesmo que o mundo mudou, mesmo que as leis hoje tenham escancarado para o pecado, tem mudado a verdade de Deus em mentira. As pessoas têm adorado mais a criatura do que o Criador. Mesmo que isso tudo tenha acontecido, você, servo de Deus verdadeiro, não mude. Mesmo que a palavra do mundo autorize, se a palavra de Deus diz autorizar, fique com o parecer de Deus. Espere inteiramente em Deus. Não andeis inquietos, preocupados, solícitos com as coisas desta terra. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus, ele está sempre muitos passos à nossa frente. Ele sabe de todas as coisas, os olhos deles contemplam todas as coisas. Ele sabe de tudo que a gente necessita e precisa. Então, segundo a vontade dele, as coisas vão acontecer. Então, não andemos preocupados, inquietos. Sabe? Buscamos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. O profeta Elias, pregando a palavra de Deus contra Israel, quando se encontrava numa impiedade terrível, se levantou uma perseguição implacável contra ele de Jezabel, sabe? E ele foi para um lugar onde ele, antes de ele ir, ele profetizou por Deus que o céu se fecharia e não daria mais chuva durante 3 anos e 6 meses. Não choveu. Passava-se uma seca terrível. E para onde Deus enviou ele, não faltou água. Quando faltou, Deus mandou para ele para outro lugar. E no lugar que Deus mandou para ele, não lhe faltou comida. Todos os dias um corvo lhe trazia a porção de pão para o alimentar. Hoje tem, amém, glória a Deus. Ah, mas para amanhã não tem. Se Deus proveu para o hoje, provê para amanhã. Deus é assim, irmão. Deus busca pessoas de fé, corajosos, valentes. Deus não busca covarde, não tímido, não. Que busca auxílio no mundo, que busca auxílio em Ecrón e não espera inteiramente nele. Então esse é Deus que nós servimos. Esse é Deus que nós apresentamos. Este é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Este é o Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você que está neste momento, que esperou e ficou até o final assistindo este vídeo, espere em Deus somente. Espere em Cristo somente. Entregue seus caminhos ao Senhor Jesus. Confie nele e ele tudo fará. Salmo 37,5. Primeiro você confia. Primeiro você entrega os seus caminhos. Depois você confia. Depois ele tudo vai fazer por você. Primeiro fazemos a nossa parte. A dele já está feita. Cristo já morreu por nós. Já nos deu plenas e totais condições de vencer o mundo, de vencer o pecado, né? De romper as barreiras, as dificuldades. O pecado não tem domínio sobre nós.
Romanos 6,14, porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E Cristo venceu. Falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é para a gente ter bom ânimo, é para a gente esperar, confiar em Deus que as coisas vão acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado. Então espere em Deus, busca o reino de Deus, busca a salvação, medita na palavra, ora, jejua, consagra, né? Que aí sim, você, eu, nós, a igreja de Deus, vamos ver sim os milagres da parte de Deus. Os apóstolos foram ricamente agraciados por Deus, receberam poder, palavras, ensinamentos. E por intermédio da vida dos apóstolos, muitos outros foram agraciados. Então que nós sejamos este canal de bênçãos para abençoar o nosso próximo. Né? Que nós sejamos esse instrumento nas mãos de Deus para que o cego enxergue, o paralítico ande, o mudo fale, o surdo ouça, o leproso esteja limpo, o morto seja ressuscitado, né? As viúvas, os órfãos sejam acolhidos, os mendigos, andarilhos, né? Recebam ali o acolhimento da palavra de Deus, de um lugar para que eles também possam, né, se sentir úteis e se sentirem vivos também, né? Porque é tanta gente abandonada por aí, né, que já não tem mais esperança, mas Deus, né, faz de nós este canal de bênçãos para abençoar essas pessoas, este instrumento em suas mãos, né? Então, graças a Deus por isso, né, que Deus abençoe grandemente a sua vida, ilumine os seus caminhos, entregue os caminhos ao Senhor Jesus. E você que está aí no litoral de São Paulo, na cidade de Peruíbe, venha congregar conosco, né? Igreja Apostólica Cristo Voltará, no bairro São João Batista 2, Rua 11, número 76, cultos toda terça, quinta e domingo às 7h30 da noite, e nos sábados vigília, né, das 3 às 6 da manhã. Já está convidado, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui vosso irmão Paulo, servo de Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Palavra de hoje, Mateus 6, do versículo 25 ao 33. Amém?